Olá, meninas! Muito boa tarde a todas! Olá, como é que vocês estão? Muito bem-vindas a mais uma live. Deixa eu só arrumar aqui, pera lá, na posição. Pronto, agora ficou ótimo. Como vocês estão? Hoje tenho certeza que vai ser uma live que vocês vão adorar, adorar mesmo. Em primeiro lugar, sejam todas muito bem-vindas à nossa live de hoje, nossa live temática, né? Para quem me acompanha aqui já há mais tempo, sabe que todas as semanas, todas as terças-feiras, nesse mesmo horário, a gente tem uma live temática, que são verdadeiras aulas, assim, para quê? Para que você possa treinar seu olhar, para que você possa fazer as escolhas cada vez melhores daquilo que você quer usar na sua imagem, daquilo que você quer fazer para construir a imagem que você deseja. Você sabe que muitas vezes a imagem que a gente deseja tá um passo. Qual é o passo? A gente aprender cada vez mais e a gente treinar o nosso olhar. Esses são os dois grandes pontos, muito positivos, tá? Então, assim, o que eu queria falar? Para quem tá aqui pela primeira vez, eu sou a Ana Vieira, do Na Essência da Moda, e ensino mulheres a estarem bem vestidas e seguras todos os dias, né? O meu todos os dias, esse meu propósito de ensinar as mulheres a estarem bem vestidas e seguras todos os dias, quer dizer o quê? Quer dizer que você não precisa esperar aquele dia especial, aquele casamento, aquele batizado, aquele momento, aquela reunião importante, aquele almoço. Não. O intuito é que você treine seu olhar, que você aprenda de fato a se sentir bem vestida e segura todos os dias, que você consiga ir através do seu armário, principalmente começando pelo seu próprio armário. Eu sempre falo para as minhas alunas, para minhas clientes, que a gente começa a fazer a compra aí dentro do nosso armário. Então, começando aí no seu armário, depois, possivelmente, eu quero comprar alguma coisa, quero adquirir, você vai ter um novo olhar sobre tudo aquilo que a gente fala aqui. Então, vamos começar falando hoje. Hoje a nossa live é sobre um tema muito interessante, muito feminino, muito bacana, que é sobre como escolher a melhor saia para o seu biotipo. Porque assim, vamos lá, vamos começar fazendo a grande pergunta, né? Você vê se você já se sentiu assim. Você chega na vitrine, numa loja, em qualquer lugar, você vê uma saia linda. Linda, tá lá no manequim, tá no catálogo, você vai atrás da saia, ela é incrível. E aí quando você veste, você se sente tipo estranha, né? Estranha, esquisita, como se ela não fosse ali pra você, né? Aí o que que acontece? Você começa a pensar assim: ah, essa saia é tão linda, eu vejo as mulheres tão bonitas de saia, eu quero muito provar, quero muito experimentar, quero testar. Ou então gosta muito de usar saia. Mas aí você fala assim: ai, mas eu não tenho um corpo bom pra saia, né? O meu corpo não é legal pra saia. Isso não é uma verdade, tá? Na verdade, você pode ter a saia mais linda da loja, mas se ela corta o seu corpo no lugar errado, se o corte dela não tá bom pro seu corpo, se o tecido dela de repente não vai valorizar a parte do seu corpo que você quer valorizar, ou não tá disfarçando aquela parte do corpo que você quer disfarçar, o que que vai acontecer? Você vai achar que tem algo errado com você. Porque você olha as outras pessoas, funcionou no corpo delas, não funciona no seu, então o problema é o seu corpo. E não é. O problema, muito provavelmente, é aquele modelo de saia, aquele tipo, é aquela cor que de repente não tá causando o efeito que você deseja. Então é isso que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem. Aqui, vamos lá. Então vamos começar. Antes da gente começar, eu quero lembrar que é o seguinte, essa live de hoje, ela faz parte da jornada que eu ensino lá no meu curso Essência do Estilo, tá? A gente trabalha todos os pilares dentro desse curso, que é o quê? O biotipo físico, o estilo pessoal, o armário cápsula e a cereja do bolo maravilhosa, que é a nossa coloração pessoal, que é onde você descobre as cores que mais valorizam a sua beleza, tá? Então são esses os pilares que a gente trabalha dentro do nosso curso. Tudo para quê? Para que você se sinta segura, bem vestida todos os dias, dentro do fechamento desses pilares como um todo. Então, para escolher a saia certa, primeiro você vai precisar entender o seu biotipo físico, que é o que a gente vai falar aqui, que é como o seu corpo se organiza visualmente, através do biotipo físico. Mas aí depois, não para por aí. O biotipo é um dos pontos, e eu vou dizer para vocês que vocês vão sair daqui com outro olhar
sobre como escolher uma saia. Vai ajudar muito a dar esse pontapé inicial aí nas escolhas, no treino do olhar. Mas depois a gente tem o estilo pessoal, as proporções, o tecido, até o seu estilo de vida, a sua rotina. Tudo isso vai influenciar também nas suas escolhas futuras, tá? Então isso é muito importante de vocês saberem. Hoje a gente vai focar no biotipo, porque ele é a base essencial. Então, dentro lá do meu curso, o primeiro módulo, depois dos boas-vindas e tudo isso, a gente fala sobre biotipos físicos, tá? A gente conecta esses pilares para que a sua escolha reflita exatamente na imagem que você deseja construir para você. Não é sobre esconder nada, aqui não são regras, vocês vão ver que eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso. Não é sobre esconder, é sobre usar a roupa ao seu favor e para construir a imagem que você deseja, tá? É muito diferente. E antes da gente começar a falar das saias e dos biotipos, quero contar para vocês um pouco sobre a saia, sobre a importância dela no nosso mundo feminino, né? A saia, ela sempre foi mais do que uma peça de roupa, né? Ela já foi símbolo de feminilidade, de liberdade, ela já foi símbolo de opressão e até de revolução. Então, houve épocas em que a mulher só podia usar saia, né? Tem gente aqui que vai lembrar, vai poder lembrar dessa época. Depois, mudou tudo. Trocaram a saia pela calça, que foi um movimento de liberdade, né? Para a liberdade de ir e vir, a liberdade dos movimentos que as mulheres tanto desejavam, para que elas pudessem ali efetivamente conquistar os seus sonhos, conquistar a sua liberdade, conquistar o seu empoderamento feminino, tá? Mas o que a gente fala, pouca gente fala, é que assim, a saia ela não perdeu a sua força. Na verdade, a gente teve uma ideia no passado, uma ideia não muito feliz de que, por exemplo, muitas mulheres passaram a deixar de usar saia porque elas queriam ser executivas de empresas. Então, o que acontecia? Nas empresas, que era um ambiente no passado extremamente masculino, as mulheres começaram a adaptar a sua vestimenta para se parecer cada vez mais com eles, cada vez mais com o masculino. Então, o que aconteceu? Foi aí nessa época que surgiram aqueles terninhos que a gente conhece hoje, de calça e blazer, tá? Por quê? Porque aquilo foi uma adaptação ao corpo da mulher de uma vestimenta que era estritamente masculina no passado. E com aquela vestimenta, o que aconteceu? A mulher, ela acreditava que quanto mais próxima ela podia estar do homem, na questão de vestimenta, muitas vezes no jeito de falar, no jeito de se expressar, ela ia traduzir aquilo como poder, como empoderamento, como força, como conhecimento. E foi essas ferramentas que a mulher foi encontrando ao longo do caminho para conseguir conquistando aí o crescimento na carreira, que era e ainda é, mas hoje bem menos, muito difícil das mulheres, tá? Então, o que acontece? Muitas delas, e por um longo tempo, essa executiva, essas mulheres do trabalho, do dia a dia, foram deixando de usar a saia. Ah, porque a saia, realmente, ela é um símbolo extremamente feminino. Então, o que acontece? Eu vou mostrar para vocês hoje que, além da feminilidade, ela também traz a força, traz o poder, depende muito da construção da sua imagem, do seu look, daquilo que você faz no seu dia a dia. É por isso que, por exemplo, um modelo certo para o seu corpo vai ser um gesto de cuidado, de presença, de poder mesmo, de força e de escolha, tá bom? As saias, elas são símbolos máximos de feminilidade e elegância, com diversas modelagens, comprimentos. Elas permitem composições que você consegue fazer desde o casual até o sofisticado. Você sempre consegue adicionar a sua personalidade nesse visual. Se você escolher, por exemplo, fluidez dos tecidos, para quem está aqui na Europa, está na primavera, tecidos leves como algodão, linho, você vai proporcionar frescor, conforto e não vai perder o visual e a imagem que você deseja. Enquanto que se você estiver em um lugar onde está frio, está começando outono e inverno, você vai optar por tecidos mais estruturados, como couro, uma lã. Também você vai conseguir traduzir essa força e esse empoderamento através da saia e do corte bem escolhido, tá? Então, seja em versões mais curtas, médias ou longas, elas vão oferecer pra gente infinidades de combinações. Eu poderia ficar aqui numa live de 3 horas mostrando para vocês as diversas combinações que a gente pode fazer com as saias, né? Inclusive, esse trabalho acontece dentro do módulo do armário cápsula, onde você consegue olhar ali todo o seu armário, as saias que você tem, construir aí novos looks e multiplicar os seus looks, tá?
Já para uma produção mais elegante, você vai escolher ali uma saia longa, uma saia plissada, que tá muito na moda. Eu até, esses dias que eu tava preparando essa live, eu entrei nos sites Riachuelo, Renner, Zara aí do Brasil, e eu vi que agora pro Dia das Mães tem diversas opções aí de saias super bonitas, super elegantes e que dá pra você fazer, montar com escarpão, pra você ter um look mais sofisticado. Você pode montar com uma bota, enfim, dá pra fazer N informações aí, tá? E aí, assim, para você escolher a saia certa, a primeira coisa que você tem que entender é o seu biotipo físico. Essa história, esse conceito do biotipo, eu vou mostrar aqui para vocês, vou colocar aqui na tela, os biotipos físicos. Esse conceito do biotipo, muitas vezes, ele é um conceito dentro da consultoria de imagem muito polêmico, tá? Então, algumas vezes eu trago aqui para reforçar que, na verdade, o biotipo físico, ele é uma ferramenta de conhecimento, tá? Então, assim, eu vou descobrir meu biotipo físico, em qual desses aqui eu me encaixo, não significa que eu vou ter regras, né? Como toda gente. Antigamente, na consultoria de imagem, a mulher ela saía muito com essa questão de regras. Ah, eu só posso isso, ah, eu só posso aquilo, ah, o meu corpo só permite isso. E aí, o que aconteceu? A gente ganhou essa fama, né? De quem trabalha, quem faz uma consultoria de imagem, quem faz um curso sobre consultoria de imagem, ela vai te jogar muitas regras. E a verdade não é essa. O que a gente entrega, o que eu tô trazendo para vocês aqui é uma ferramenta. É uma ferramenta que se você souber utilizar, você só vai ter muitos benefícios com ela, tá? E depois, quem vai definir o que vai ser colocado aí no seu corpo, na sua imagem, é você mesma. Mas pelo menos você vai ter o conhecimento. Sabe aquela história de quem aprende não depende? É isso. Então, quem aprende não depende. Você vai conseguir olhar para o seu corpo e entender exatamente as melhores modelagens. Para quê? Para valorizar o teu corpo. Ah, mas Ana, eu não quero esse tipo de valorização, eu quero disfarçar, tá bom? Então você vai tomar a decisão de disfarçar com conhecimento, tá? Então aqui eu trouxe para vocês os 5 biotipos que a gente trabalha dentro da consultoria, que é o triângulo, ou também conhecido como pera, muitas vezes as pessoas usam essa nomenclatura, o retângulo, o triângulo invertido, ampulheta e o oval, tá? Então esses são os 5 biotipos base que através de estudos ao longo do tempo conseguiu se detectar que o corpo da mulher se encaixa em um desses 5 biotipos e que a partir daí a gente consegue trabalhar as melhores ferramentas de produtos para a imagem e para a imagem harmoniosa dela, tá bom? E aí, o que a gente tem aqui? Vou começar falando em cada um deles, tá? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Meninas, se tiver dúvida, pode ir colocando aqui que já olho de novo, tá? Então, vamos começar. O primeiro biotipo, eu vou falar do biotipo retângulo, tá? O que é o biotipo retângulo? É um biotipo que tem uma pouca definição de cintura. Então, você vai olhar para o seu corpo, os ombros e os quadris são mais ou menos do mesmo tamanho, mais ou menos alinhados, e você tem pouca cintura, né? A pessoa realmente, se ela tá com uma peça justa, você vai ver que ela é mais retinha aqui na cintura. E aí, o que vocês têm que fazer? Aqui, por exemplo, quando a gente fala sobre a escolha das saias e do modelo da saia, é sempre pensando numa harmonização. Então, vamos supor, no biotipo ampulheta, que a gente vai ver daqui a pouquinho, é o biotipo onde tem as proporções equilibradas. Então, ele tem cintura, o quadril e ele tem a cintura marcada. Ombros, quadril e ele tem a cintura marcada. Então, a gente sempre trabalha na consultoria para que você traga na imagem uma imagem harmoniosa e que marque a sua cintura, que defina o seu corpo, ok? Depois eu vou falar como é que se a gente não quiser fazer isso, como é que a gente faz. Mas aqui o primeiro é o retângulo, então ele tem pouca definição de cintura, ombros e quadris alinhados. E o foco aqui, o que é? Você criar a ilusão de ter curvas, né? Normalmente essas mulheres que têm um corpo retângulo, elas querem sim ganhar uma cintura. Então, quais são as saias ideais aqui para elas? A saia evasê, a saia godê ou as saias que são transpassadas. Por quê? Porque vão criar um volume suave e vão marcar sua cintura. Então, vocês podem ver aqui que dá uma marcação de cintura. Uma outra forma da gente também escolher uma saia que vai ajudar esse biotipo do retângulo é uma saia, igual tá na foto aqui, com uma cor contrastante com a cor da parte de cima da roupa. Por quê? Porque também vai cortar a sua silhueta e vai marcar a cintura.
Então, vai ajudar muito nessa marcação de cintura. Tem outro exemplo aqui. Estão vendo? Aqui eu coloquei uma saia estampada, né? Propositalmente, ela marca aquela cintura, tá? Mais uma aqui para vocês verem em jeans. Então, todas essas saias que tem esse corte mais em A, godê, a evasê, a transpassada, elas são saias ótimas para quem tem o biotipo retângulo. Então, qual que é a primeira coisa que você tem que fazer? Olha no espelho o seu corpo e aí você consegue identificar o meu ombro, meu quadril tem a mesma medida, você consegue visualmente fazer. Dentro lá do curso, a gente ensina direitinho como tirar as medidas, como é que você consegue descobrir o seu biotipo aí. Mas aqui você consegue olhar no espelho e ver se você tem uma cintura menos definida, esse é um bom tipo de saia para você. Depois, o biotipo ampulheta. O ampulheta, como é que ele é? Ela é famosa por ser o corpo que tem uma proporção muito equilibrada entre ombros, quadris e tem uma cintura marcada. É aquela famosa, antigamente a gente não falava, a mulher com o corpo violão? É a mulher corpo ampulheta, tá? Então, o objetivo é manter essa proporção. Então, o que essa mulher deve fazer para valorizar a silhueta dela é manter essa proporção. Então, saias tipo lápis, saias retas ou evasês mais estruturadas vão funcionar super bem. Por quê? Porque vão acompanhar o desenho natural do corpo dela sem exagero. Então, algo que não precisa levar o volume, é só se você quiser realmente uma saia mais volumosa, se você quiser fazer algo que vai valorizar o seu quadril, mas do contrário, é só você escolher uma peça que realmente vai cair e vai fluir de acordo com o seu corpo, tá? Tenho mais uns exemplos aqui para mostrar para vocês, olha aqui. Olha essa, tá vendo? E o cinto ajuda a marcar a cintura, vocês viram? O cinto ajuda muito a fazer a marcação de cintura e a dar esse efeito de que você fica com o corpo mais acinturado. Olha essa aqui também. Essa aqui não é uma saia longa, uma saia abaixo do joelho, uma saia tipo secretária, saia lápis, né? Ela tem uma fenda pequena, mas poderia também não ter. Mas vocês viram como com o cinto você consegue fazer uma marcação de cintura e deixar o corpo exatamente como ele é, a peça só fluindo nele? Depois, essas saias que agora estão super em alta, a gente viu aí, vê nas lojas aí de cetim. Então, é uma saia que se ela tiver um corte suave como essa, né? Porque tem algumas que estão com um corte muito, muito volumoso. E aí, já depende muito da imagem que você quer passar, mas você quer uma imagem harmoniosa como esta que tá na foto? É assim, a saia certinha no seu tamanho, deixa ela só cair no seu corpo, ela vai fazer esse contorno e ela vai dar essa harmonia. Você vai olhar no espelho e vai falar assim: essa saia é pra mim, tá? É assim que vai funcionando. Depois, a gente tem aqui também. Vamos pra saia tipo triângulo. Triângulo ou algumas consultoras chamam de pera também, formato pera, tá? Vou mostrar aqui para vocês aqui dentro dos biotipos. Seria essa primeira aqui, esse triângulo. Nesse caso, como é que é a mulher triângulo? Ela tem um quadril mais largo do que os ombros, tá? Esse é um dos biotipos que a gente tem maior número de mulheres no Brasil. No Brasil é um biotipo físico muito, muito comum, tá? Então, quadril mais largo que os ombros. Então, qual que é o foco aqui? É suavizar o volume na parte de baixo para você poder equilibrar essa silhueta. Então, normalmente, essas mulheres que têm o corpo triângulo, o que acontece? Qual é a maior reclamação delas quando vão escolher uma saia? Ai, a saia me deixa gigante. Nossa, eu ponho uma saia e ela deixa meu quadril muito, muito largo, aumenta demais. Por quê? Porque, na verdade, se você quer a harmonia, você deveria usar algo que vai fazer equilibrar essa silhueta, então com menos volume. Então aqui o foco o que é? Saias evasê, uma midi mais fluida, um corte em A vai te ajudar muito, porque vai ajudar um pouco a diminuir esse volume do quadril, estão vendo? Que tem o formato em A aqui nessa saia. Outra ideia aqui, por exemplo, essa saia plissada numa cor mais escura. Por quê? Porque o plissado, às vezes, ele aumenta o volume do quadril. Então, se você não é esse seu desejo de imagem, de aumentar o quadril, você usa uma cor mais escura. Mas o plissado, por si só, ajuda também a ter esse caimento mais pesadinho, que vai deixar menos volume aí e mais equilibrado com a parte de cima.
Uma outra ideia aqui, coloquei uma estampada, porque aí as mulheres de quadril mais largo normalmente falam assim: eu não consigo usar uma saia estampada, não consigo, aumenta o volume do meu quadril, eu fico gigante, não quero. Olha aqui uma ideia que pode ser uma solução. Você coloca a estampa e você pode usar uma terceira peça por cima, se você não quer, ou você escolhe uma estampa de uma cor mais escura, que vai ajudar também a diminuir visualmente o tamanho, vai ajudar a disfarçar aí o seu quadril e vai equilibrar com os seus ombros, tá? Depois, a gente tem o biotipo triângulo invertido. O que é o triângulo invertido? Eu vou mostrar lá de novo para vocês poderem se situar, tá? O triângulo invertido, esse terceiro aí, normalmente a mulher triângulo invertido, ela tem os ombros mais largos do que o quadril, né? Então, muitas vezes, qual é a reclamação, qual é o comentário dela? Ai, meu ombro fica gigante quando eu coloco uma saia X PTO. Então, aqui, quem tem o triângulo invertido, ombros mais largos do que o quadril, a ideia é fazer justamente trazer o volume para a parte inferior, tá? Então, uma saia bastante plissada, de todo tipo de cor, saia godê, né? Com estampas, com bolsos, né? Todo tipo de saia que tem informação vai ajudar muito o triângulo invertido, porque vai ajudar o quê? A dar mais volume na parte de baixo, na parte da saia. Então, você vai equilibrar com os seus ombros mais largos que estão na parte de cima. Tem aqui mais algumas ideias, ó. Tá vendo? Essas saias com volume deixam o visual muito harmonizado. Enquanto que se você, por exemplo, é um biotipo pera ou triângulo, o que acontece? Você põe uma saia dessa, você tem a impressão que você ficou 3 vezes maior do que você é. Porque visualmente o seu quadril, o seu corpo, né, já é maior embaixo. Então você vai aumentar e vai colocar uma blusa justa em cima, por exemplo, vai fazer com que dê o efeito de aumentar mais ainda, tá? Outra aqui para o triângulo invertido, olha, tudo que tem esses detalhes, esses cortes, volumes, estampas claras, pode usar e abusar aqui no triângulo invertido, tá? Então, por exemplo, nesse caso desse look, se os ombros são mais largos do que o quadril, se você ainda cobrir seus ombros com alguma blusa que seja assim, manga curta, ou que seja uma camisa, ou que seja algo que vou cobrir os ombros, que vai disfarçar eles, vai ajudar mais ainda nesse equilíbrio. Vocês viram? Ficou super harmonioso. Depois, mais uma do triângulo invertido. Esse aqui, ó. Todas as saias que tenham qualquer detalhe, aqui eu trouxe para exemplificar os detalhes. Então, tem um babado, tem um bolso lateral, tem muitas saias aí que às vezes aparecem saia com bolso cargo, tem bolso traseiro, um cinto grande. Todo esse tipo de coisa vai ajudar muito quem é o triângulo invertido, porque vai ajudar realmente a equilibrar aí a silhueta. Que mais? Vamos para o biotipo oval, né? O biotipo oval, o que acontece? O volume do corpo está concentrado na região central do corpo. Vou mostrar aqui para vocês de novo naqueles desenhos que ajuda. É esse último aqui. Então você tem volume concentrado aqui nessa região do corpo. A ideia, o que acontece normalmente? A sua cintura é maior do que o tamanho. Se você medir a cintura, ela vai ser um pouquinho maior em centímetros do que o quadril e os seus ombros, tá? Então, se a sua cintura é um pouquinho maior, mais larga do que os seus ombros, os seus quadris, você tem o biotipo oval, tá? Não necessariamente, Ana, sempre ocorre essa pergunta. O biotipo oval é sempre uma pessoa que está acima do peso? Não necessariamente, tá? A pessoa pode ter esse formato de corpo e estar dentro do peso, tá? Ah, se eu tô fora do meu peso, eu sou oval? Também me perguntam isso. Eu sou biotipo oval porque eu estou fora do peso? Não. O seu aumento ou diminuição do peso não vão mudar o seu biotipo físico, tá? Eles não vão mudar, não vão alterar o seu biotipo físico. Então, o que você consegue fazer é trabalhar as modelagens de acordo com o seu biotipo físico de sempre. Estando acima do peso, tem outras estratégias. Ah, eu quero disfarçar meu quadril, então eu vou usar de cores mais escuras, eu vou fazer outras estratégias de estilo, de produto, mas a modelagem é a mesma, tá? Então, vamos lá, o oval. Aqui, ó, o que é bacana aqui dentro do oval? É a gente escolher peças que corte reto, um evasê. Eu coloquei aqui uma plissada que é para vocês verem que também fica bonito, também dá para usar.
desde que a gente tenha um caimento mais leve, né? Peças que tenham uma marcação de cintura. Por quê? Porque esse biotipo, assim como o reto ele não tem a cintura, ela é mais reta, o retângulo, né? E esse tem uma cintura mais alargada do que o quadril. Então, para a gente ajustar essa cintura, se você colocar uma saia que faça esse formato da cintura, já vai ajudar e vai ficar muito mais equilibrado, tá? Outra coisa que ajuda muito, quem tem o biotipo oval, é você fazer, por exemplo, esse look monocromático. Por quê? Porque como você tem os seus ombros e quadris com medidas muito próximas, você consegue deixar o seu corpo bem harmonizado, a silhueta bem harmonizada e você marca a sua cintura. Aqui no caso dela, a saia já estava marcando, né? Já tinha esse cos aí que dava para marcar a cintura. Se não tivesse, você poderia usar de um cinto, você poderia usar de algum acessório aí para ajudar você a fazer essa marcação de cintura. Outro exemplo aqui, olha. Tá vendo como a maioria deles aparece, o que eu pesquisei na internet, a maioria aparece com um look monocromático, porque ajuda mesmo a criar essa coisa da cintura. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ela fez um look que tem um cinto da mesma cor, inclusive da roupa. Parece que faz parte ali, parece que é um detalhe, mas é um cinto que tá até caidinho aqui, ó, como vocês podem ver. Esse aqui é um biotipo oval, também fica bacana. Então, vocês viram uma saia evasezinha, né, que cai ali dentro do corpo. E o mais importante aqui é você conseguir ali fazer a sua marcação de cintura. Vai ajudar a dar um outro visual. Depois vocês testam em casa aí, testa, por exemplo, o seu look sem o cinto e coloca o cinto para vocês verem, tá? O importante aqui, tenta não colocar um cinto muito contrastante. Se você colocasse aqui, por exemplo, um cinto preto ou um cinto escuro, algo assim, você vai quebrar a sua silhueta. Você não vai marcar a cintura, você vai quebrar. Então, isso faz com que você encurte um pouco a sua silhueta visualmente. Então, vai deixar um pouco mais achatado. Aí, você não vai gostar visualmente. Então, se você quer uma coisa mais harmônica, o cinto próximo, das cores próximas da sua saia ou da blusa, tá bom? Outro aqui, olha, vocês viram? Aqui não tem a cor total, não tá um monocromático total, mas o cinto tá dentro da cor e aqui tem alguns detalhes dentro da mesma cor, tá vendo? Ficou super bonita, é uma saia leve, uma saia mais soltinha, é uma saia que você consegue usar de diversas maneiras e aqui você consegue ver que ela marcou a cintura e dá outro visual também, vocês viram? Deixa eu ver se tem aqui. Depois, mais um exemplo. Olha aqui, essas saias acetinadas que as pessoas perguntam bastante sobre elas, né? Ah, dá pra eu usar mesmo quando eu tenho um corpo que eu não quero, tenho que disfarçar. Olha aqui como é que dá pra fazer. Dá pra você fazer comprando ela um pouquinho mais larguinha do que o seu corpo, que ela caia de forma sutil, para que ela não fique justa. Se essa saia acetinada ficar justa, ela não vai equilibrar sua silhueta, tá? Então aqui, ó, também, mesma coisa, marcou a cintura. Como é que ela marcou a cintura? Com uma camiseta de outra cor, né? Que dá aquela quebra da cintura, então marca. E ela tá usando aqui de uma terceira peça para suavizar aí também a silhueta, tá? Então dá para usar a saia que eu quero? Dá. O que a gente tem que fazer é tentar encontrar a modelagem dela de forma que vai ser muito mais sutil dentro da nossa silhueta. A ideia sempre, aí quando você fala dos biotipos físicos, é você pensar como eu faço para marcar minha cintura, acinturar de forma sutil, de forma leve. Não é para ficar super apertado, porque aí aquilo, na verdade, ao invés de ajudar você a suavizar e a dar o formato da cintura, vai ficar muito mais destacado, você vai destacar. Quando você usa algo apertado, você está destacando aquela parte do seu corpo, tá? Você não está escondendo de maneira nenhuma, mesmo que seja algo da cor preto, tá? Ah, eu vou pôr uma saia preta bem justa. Você não tá escondendo, você não tá disfarçando, você tá destacando, tá? Que mais? Então aqui vocês viram que normalmente quando a gente fala assim sobre saias que competem a quase todos os biotipos, quando a gente vai olhar para um resumo de tudo que a gente viu aqui, as saias normalmente midi, evasê, a godê não, mas a evasê principalmente é uma saia meio que universal para todos os biotipos. Então se você tem dúvida, é uma saia evasê, muito provavelmente ela vai ajudar muito o seu biotipo. Agora, as outras saias, outros modelos, se tem um detalhe embaixo,
você vai estar aumentando o seu quadril. Então, se você não quer aumentar, se a sua ideia é disfarçar o quadril, opte por opções, por peças que não tenham tanta informação embaixo, que não tenha bolso, cheio de folhado, né, de folhas, de folhado, essas coisas, babados. Se você, por exemplo, quer disfarçar, agora eu vou mostrar mais uma aqui, olha aqui, a questão das cores da saia. Eu trouxe para vocês verem a comparação. Vocês viram que é a mesma mulher, mesma modelo, ela está com uma saia muito, assim, só aqui a parte de baixo que tem uma abertura um pouco maior da branca, mas vocês viram que a parte de cima tá muito próxima. Vocês conseguem ver a diferença do quadril dela? Que fica entre ela usar uma saia mais escura, mais ajustada ao corpo e uma saia mais larga, mais larga não, mais clara. Vocês conseguem ver? O que eu quero mostrar aqui para vocês? Que as cores vão ajudar também você a disfarçar ou a realçar aquela parte do corpo que você quer. Então, por exemplo, Ana, eu sou uma mulher triângulo invertido. Se você fizer isso que ela fez, essa primeira aqui, com a camisa preta, uma saia branca, você vai equilibrar sua silhueta, porque você vai destacar o seu quadril, tá? Então, tudo que você colocar em parte de baixo, mais claro, mais estampado, com mais informação, você vai destacar. Tudo aquilo que você colocar com menos informação, mais escuro, mais fechado, você vai disfarçar, tá? E aí, quero falar uma outra coisa para vocês bem importante também. Peraí, deixa eu ver se tem aqui. Quando você for escolher um casaco, muitas pessoas estão aí no outono e inverno e não sabem como colocar o casaco junto com a saia, né? Por quê? Porque o casaco, quando você vai colocar ele por cima da saia, ele pode ajudar a alongar sua silhueta ou ele pode cortar a sua silhueta. Então, eu trouxe aqui duas sugestões bem interessantes, quer ver? Um casaco longo. Normalmente, se você vai comprar um casaco desses de lã que a gente vê na Zara, vê na Renner, vê na Riachuelo, se você está numa região aí do Brasil que está fazendo agora outono e inverno, frio, quer comprar um casaco, o que é o mais bacana? Se você quer alongar sua silhueta, que esse casaco vá quase até o final da sua saia. Quanto mais longo, mais próximo do final da sua saia ele for, mais alongada vai ficar a sua silhueta, tá? Então aqui ela tá com uma saia quase longa, uma saia longa, na verdade. Se ela tivesse com uma saia midi, ia estar quase na altura do casaco dela. Ele vai alongar a sua silhueta. Então fica essa dica. Então assim, evita, se você não quer que a sua silhueta fique totalmente desproporcional, o quadril maior, uma coisa que não vai ficar harmoniosa, evita casaco desse tipo de lã, casaco de frio, muito curto, tá? Junto com saia. Não fica bom. Tem que acompanhar a peça mais longa que você está usando, o máximo que você puder, para alongar a sua silhueta, tá? E aí também, se você conseguir fazer dentro das cores, vocês viram aqui que as cores ficaram super harmoniosas, ela fez dentro dos neutros. Se você colocar uma cor igual a da saia, igual a da roupa de baixo, é um monocromático, você vai alongar a sua silhueta. Se você, ao contrário, quebrar, imagina que você tá toda de preto e põe um casaco branco e um casaco branco curto, você vai cortar a sua silhueta, tá? Então, para você alongar, o casaco branco pode ser o branco? Pode dar o contraste, mas tem que ir até muito, muito perto, o máximo possível do final da sua saia, tá? Em outro jeito, blazer médio. Muitas mulheres usam blazer com a saia mais longa. Qual que é o ideal aqui também? Para você marcar a sua cintura, tá? É usar um cinto, usar esse blazer com cinto. Olha como ficou elegante essa peça. Não ficou bacana esse visual? Por quê? Porque ela marcou a cintura, né? Usou a mesma cor da saia, né? Fez o matching aí da saia, dos acessórios, um PB, um preto e branco que a gente diz, né? Mas ela fez essa marcação da cintura. Se ela tivesse sem o cinto e esse blazer for um blazer que não está cinturado, mais quadradão, assim, mais reto, o que acontece? Você perde toda a forma do corpo. Seu corpo, visualmente, quando uma pessoa olha, ela vai enxergar uma coisa completamente reta e sem formas, tá? Então, isso aí tem a ver com a escolha do blazer. Eu até coloquei um conteúdo ontem para vocês ali no Instagram, tá? Sobre blazers. Mas o importante é que você sempre pense como você vai fazer o ajuste para marcar a sua cintura de uma maneira muito harmoniosa e muito sutil. Então, fica aí uma ideia. Se você tem aí um blazer médio aí no seu armário, eu não tenho um casaco longo ainda, mas eu tenho um blazer assim. Olha, um truque de styling é você botar esse cinto,
porque ele vai dar essa marcação, vai ficar um look super elegante e você vai conseguir fazer um visual harmonioso também, tá? Para qualquer biotipo físico. Nesse caso aqui do cinto fica lindo todos os biotipos físicos, tá? O que mais, meninas? Dá um like aqui pra mim nessa live. Dá um like para que a gente possa enviar essa live para mais pessoas. E aí, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, deixa eu colocar aqui minha câmera. Vocês viram que cada corpo tem a sua beleza, né, meninas? Vocês viram que assim, não é que o seu corpo não é bom para usar saia. Você tem que encontrar a saia certa para o seu corpo, tá? Lembra sempre de uma coisa que eu falo: não é você que serve a moda. Ah, eu não sirvo para usar tal coisa. É a moda, é o mercado que tem que atender ao que as suas necessidades. E dentro desse mercado, você vai ter coisas que são tendência. Nem todas as tendências vão ser para você, para mim, tá? As tendências acontecem. Agora, até pouco tempo atrás, e ainda tem, eu vejo nas lojas, a saia balonê. Eu não posso me imaginar usando uma saia balonê. Não tem nada a ver com o meu corpo, com o meu estilo, com nada disso. Não é porque é uma tendência que eu vou usar. Então, assim, é uma tendência, eu gosto, eu quero pra mim. Qual é a forma que eu vou poder usar no meu corpo? Tem uma modelagem? Saia de cetim, né? Que muitas pessoas perguntam. Quero usar saia de cetim. Existem milhares no mercado, então procura aquela que se adequa ao seu corpo, que tem uma modelagem ideal para o seu corpo. Tenho certeza que você vai encontrar. Todas são básicas do mesmo jeito. Como é que você faz? Você vai usar um cinto? Qual a estratégia que você vai usar para deixar o seu corpo mais harmonioso? Tá? Então lembra que o que vai mudar aqui é a percepção da sua imagem quando você tem a consciência de escolher, né? Você tem a consciência de fazer suas escolhas, você vai conseguir ir mudando sua imagem. Não vai precisar, eu vou assim mesmo. Quer saber? Não compro mais saia porque eu não tenho corpo para isso. Tem sim, tem que encontrar a peça certa. Agora eu tenho 3 dicas bônus para quem ficou até o final, que são muito interessantes. Se você puder, anota essas dicas, porque vai fazer toda a diferença aí também para você, tá bom? O comprimento da saia que você escolhe muda completamente a proporção das suas pernas. Então, se a sua saia terminar no meio da panturrilha, vai tender a achatar você, tá? Então, se você quer uma saia midi, a saia midi, ela é um pouquinho abaixo do joelho, no máximo no meio da canela. É a saia midi. Se você tiver uma saia que termina lá no meio da panturrilha, mais para baixo, vai achatar, tá? Então, se você já é de estatura baixa e você, na verdade, quer alongar, essa não é a saia ideal. Uma outra coisa, os tecidos mais estruturados, eles vão criar formas, tá? Então, toda vez que você quiser criar uma forma, eu tenho corpo oval. Eu quero criar a forma. Eu vou atrás de um tecido mais estruturado, uma alfaiataria, um tecido de lã, um tecido que seja mais realmente, que tenha estrutura, que seja mais consistente, firme, tá? Já os tecidos mais leves, como um linho, o próprio cetim, esse algodão, esses tecidos mais leves, eles vão acompanhar o movimento natural do corpo. Então, quando você escolher uma saia, pense o seguinte: o que eu quero? Eu quero desenhar o meu corpo? Então, se eu quero desenhar, eu quero criar uma forma para o meu corpo, eu vou atrás de um tecido mais estruturado, um tecido mais firme, tá? Não, eu quero que acompanhe o movimento natural do meu corpo. Então, você vai para um tecido mais leve, você vai para um cetim, você vai para um algodão, para um linho. Esses tecidos vão acompanhar o formato do seu corpo. E a última coisa, a última dica aqui é a cintura alta, vai ajudar você a alongar. Então, as saias de cintura alta têm a tendência de ajudar a alongar. Se você acha que quando você põe a cintura alta, seja em calças ou seja em saias, a sua barriga fica mais saliente, quero disfarçar a barriga e a cintura alta deixa a minha barriga mais saliente, procura um cos médio, tá? Um cos baixo, normalmente, ele vai encurtar a sua silhueta. Todas as peças que têm cintura baixa, elas vão encurtar a sua silhueta. Então, essa dica é de ouro, tá? Então, assim, cintura alta, ela vai alongar. Ficou bem com a cintura alta? Vai nela. Não, a cintura alta deixa a minha barriga saliente. Não gostei, não fiquei confortável. Cos médio, tá? O cos baixo, ele vai deixar a sua silhueta muito mais encurtada.
tá? São detalhes que parecem pequenos, mas que vão fazer toda a diferença. Então, assim, hoje, nessa live, você saiu daqui sabendo o quê? Que você tem que descobrir o seu biotipo físico, né? Se você já sabe, ótimo. Aqueles detalhes que eu fui falando, o ombro mais largo que o quadril, você consegue ali no espelho dar uma olhada e já entender um pouco do seu corpo. Você conseguindo isso, o que você vai fazer? Você vai conseguir escolher a melhor modelagem. Depois da modelagem, qual o tecido? O que eu quero fazer comigo, com a minha imagem, com o meu corpo? Como eu vou montar esse look? Né? Qual o comprimento? Eu quero alongar? A maioria das mulheres aqui me manda mensagem pedindo ideias para alongar a silhueta. Então, eu vou alongar a silhueta, cos alto, cos médio. Ah, eu quero um tecido mais leve porque eu quero realmente acompanhar o formato do meu corpo. Ótimo. Não, vou criar uma forma. Então, assim a gente vai construindo os detalhes e vai construindo a imagem. Você entendeu que você não chega na loja e compra a primeira peça? Ah, gostei, tá bonito, é essa. Não. Experimenta, pensa, olha pro seu corpo, se olha no espelho cada vez mais. Faz isso que você vai ver a diferença do treino do seu olhar, tá? O que mais aqui? Deixa eu ver o que mais. Tem alguma pergunta aqui. Se você acompanhou até aqui, você viu como o conhecimento vai transformando, né? Vai transformando. A gente vai, pega um detalhe aqui, pega outro detalhe aqui, junta aqui e aos poucos vai se conhecendo, vai sabendo exatamente qual é a imagem que a gente quer transmitir, que imagem que eu quero transmitir, o que eu quero construir, como eu quero criar, né? Então você imagina se com isso aqui, com essas informações que a gente chegou, com esse conteúdo, a gente consegue conhecimento, consegue mudar o nosso olhar. Imagina quando a gente se aprofunda em tudo isso, né? Então tudo isso que você viu aqui hoje é só uma pequena parte do que eu ensino lá no meu curso na Essência do Estilo. É um curso incrível, eu garanto para vocês que ele é transformador, ele traz a transformação de imagem, de como você olha para as peças, de como você vai escolher as melhores peças. Lá a gente vai mesmo mais fundo, tá? Você vai aprender a identificar seu estilo pessoal, montar o seu armário cápsula, inclusive as saias fazem parte do armário cápsula, com intenção, descobrir suas cores, né? Quais as cores que te valorizam e principalmente poder se vestir com clareza e segurança todos os dias, que é o meu maior propósito, é que você acorde de manhã, sabe exatamente o que você vai vestir e vai se sentir bem, incrível, poderosa, empoderada, com a força que você precisa ao longo do seu dia. Ah, você recebeu um convite hoje, de última hora. Ana, amanhã você vai para um evento. Você vai respirar, não vai se desesperar. Você vai saber exatamente o que você tem no seu armário, se aquilo funciona, você tem a peça que funciona, ótimo, tá resolvido. Não tem a peça que funciona, preciso ir atrás de algo para completar, para ir nesse evento, o que eu vou buscar? É isso que eu quero trazer para você, para que você consiga estar bem vestida e segura todos os dias, tá? E aí eu quero contar para vocês, para encerrar, quero só falar o seguinte: não existe corpo errado, existe roupa mal escolhida, tá? Então hoje você já deu um passo aqui enorme para você conseguir mudar isso. Então para de pensar, para com aqueles pensamentos de que o meu corpo não é para isso, eu não tenho corpo para usar vestido, eu não tenho corpo para usar saia, eu não tenho corpo para usar. Tem, né? Qual modelo, qual modelagem e o que você quer da sua imagem. Eu não gosto definitivamente de usar vestidos. Não é algo que eu quero trazer para minha imagem. Ok. A saia não é algo que eu me sinto confortável. Ok. Isso é uma questão de estilo e de imagem. Agora, em relação ao seu corpo, isso não é uma verdade. A gente consegue sim achar peça que vai fazer o seu corpo ficar muito mais harmonizado, que você vai se olhar e vai se sentir muito segura de usar aquela peça, tá? Então depois, eu quero que você me conte, se você está assistindo esse vídeo aqui depois, me conta nos comentários se você já conseguiu visualizar sua saia ideal, né? Se qual dessas informações que a gente trouxe aqui hoje para você foi a mais valiosa e que você vai conseguir usar a partir de hoje para treinar o seu olhar aí nas suas próximas escolhas, tá? Esse é o mais importante de tudo. E é isso, meninas. Mais uma, né? Mais uma. Eu queria agradecer muito a presença de todas vocês que estiveram aqui comigo. Se você está assistindo esse vídeo depois, coloca aqui nos comentários, me dá o like, manda aí para sua amiga que tem muitas dúvidas sobre como escolher a melhor saia para o seu biotipo.
Me conta o que você achou, quais são as informações que você mais gostou dessa live. Vai me ajudar muito a trazer cada vez mais conteúdos que fazem a diferença na sua vida. A nossa ideia aqui principal é realmente gerar a transformação, tá bom? Então agradeço. Na terça que vem tem mais uma live temática. Quinta-feira já coloco lá no Instagram. Se você ainda não me segue, o Instagram na Essência da Moda, @ na Essência da Moda, e no YouTube, @ na Essência da Moda Oficial. É o nosso canal onde a gente gera vídeos, dispõe vídeos todos os dias com informação que você precisa aí para o seu dia a dia, tá bom? Muito obrigada por mais uma live, muito obrigada por mais um dia. Até a próxima. Beijo!